Glória a Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais uma oportunidade, né? Chegando agora à aula de número 4, lição de número 4, que tem por tema a sutileza da normalização do divórcio. Lições que estão a cada dia nos alertando, nos chamando a atenção para aquilo a qual Deus tem preparado para a sua igreja, né? Então nós estamos adentrando a lição de número 4, e já entendemos que Satanás ele sempre atuou e sempre tem atuado e vai continuar atuando quando se trata de família, né? Porém, nesses últimos dias ele tem agredido, agido e banalizado sorrateiramente o casamento. Colocou-se na mente de muitos que o divórcio é uma coisa normal. Muitos hoje estão casando para se divorciar, outros se divorciando para casar. Virou um brinquedo dentro da igreja, lideranças achando que isso é normal, que tudo que não tem nada a ver, né? Como a gente sempre tem falado, mas nós vamos ver dentro da lição que o casamento ele foi instituído por Deus e aquilo que Deus uniu não separa o homem, né? Nós vamos adentrar nessa lição de número 4 hoje. Quais são as armas que o diabo tem usado para desferir os seus ataques e como proteger deles, né? Então vamos juntos aprender. Mais uma aula, mais uma oportunidade. Textuário da lição diz assim: assim não sois mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, versículo 6. É interessante que nós já adentramos a lição, a verdade prática, já com texto extraordinário, né, do comentarista da lição. Aquilo que ajuntou, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, o homem não pode separar, uma vez que já não são dois, mas uma só carne. Deus instituiu o casamento, né? Deus instituiu o matrimônio e uma vez que Deus instituiu, o homem não separa. O homem pode criar leis, o homem pode criar subjetivos, o homem pode caçar todo tipo de meios possível que ele achar dentro da lei humana, dentro da ótica humana, mas dentro da Bíblia, dentro do princípio bíblico, não tem base para o divórcio, é incontestável, né? É algo que Satanás tem maquinado, tem trabalhado na mente do homem, que não tem nada a ver, e ele casa aqui hoje, ele descasa amanhã. Nunca se viu tamanho crescimento de divórcio dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Lá no mundo pode até ser normal, né? Aquele que não conhece a palavra, o ímpio que está casando hoje para descasar amanhã, casamentos que duram 30 dias, 60, 90, daqui você já vai ver, já está casado com outro. Então assim, virou um negócio a perder de vista, né? A todo custo. Não se tem mais um relacionamento, qualquer coisa é motivo para separar. Nós vamos ver isso lá no Velho Testamento, nós vamos ver no início, né? Quando se dá essas atitudes, nós vamos ver o próprio Jesus sendo interrogado, a questão do divórcio, e ele deixa já bem claro, isso aqui é bom a gente frisar desde o início, o divórcio. Moisés concedeu a carta de divórcio, de desquite, não porque Deus permitisse, mas por causa da dureza do coração do homem. Então não é uma permissão divina, não é algo que Deus se agrada, mas por causa da dureza do coração do homem, vence o divórcio, vence o desquite, e isso tem levado muitos a caminharem na contramão da palavra do Senhor. Verdade prática, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O que é padrão? É um conceito, né? É aquilo determinado por Deus. Padrão bíblico é uma regra, foi uma instituição que Deus criou. E além de ser um padrão bíblico para o casamento, é que ele seja heterossexual, né?
sexo oposto, homem e mulher. Vamos frisar isso aqui sempre, desde a aula passada. Deus não criou homem com homem, Deus não instituiu, Deus não diz na sua palavra, deixa o homem, né, o varão, a sua casa, os seus pais, e unir-se-á a outro varão, não. Deus é claro, Deus é categórico nisso aqui. Deixar, pois, o homem, né, e unir-se-á a sua mulher, a sua esposa. Sexo oposto, heterossexual, não existe esse negócio de casamento. Você pode viver um contrato, você pode viver aí a lei do homem, né? Uma junção, vamos por dizer assim, mas casamento é entre homem e mulher. Não existe casamento entre duas mulheres, não existe casamento entre dois homens, porque nós não vamos achar base bíblica para isso. Nós não vamos tolerar, não podemos aceitar, né? Nós não podemos aceitar. E monogâmico e indissolúvel, ou seja, não tem como de quebrar essa aliança, não tem como desfazer essa aliança. Casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre o homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais, consumada na união sexual. Então, ele é instituído por Deus. Não é pelo homem. Não foi o homem que meramente instituiu o casamento. Não é o homem que decide, eu vou casar com homem, eu vou casar com mulher. Não, casamento é heterossexual, não existe casamento do mesmo sexo. Podem não gostar, podem não aceitar, mas nós cristãos, nós que professamos a fé, nós temos que ser inciso naquilo que a Bíblia nos ensina. Casamento é entre homem e mulher. Casamento não é entre dois homens e entre duas mulheres. Satanás tem criado isso aí, isso é armadilha de Satanás, né? Demônio. Armadilha do capeta, Satanás que tem plantado na mente. Nós vamos ver algumas implicações dentro disso aqui. O casamento foi criado e estabelecido por Deus, portanto, quem define o que é casamento e como ele deve funcionar não é a mídia, não é a rede social, não é a televisão, não é eu, não é você, não. Não são os artistas, a cultura, o Estado, não. Quem definiu o casamento foi Deus. Quem instituiu o casamento foi Deus. O casamento foi planejado para não acabar. O casamento ele foi planejado para ser indissolúvel. Mas a mídia, as redes sociais, a televisão e tantos outros meios que Satanás tem usado para colocar na mente do povo, e isso dentro da igreja, que não tem nada a ver não, hoje eu caso, amanhã eu descaso, não deu certo. E Satanás tem entrado com as suas sutilezas, né? Fino, sutil, sagaz. E muitas lideranças têm aceitado isso. Não deu certo não, meu querido, amanhã você larga. Quantos pastores tem aí desse jeito? Quantas lideranças tem aí desse jeito? Vive até o dia que dá certo. Deus não instituiu isso dessa maneira, não. Nós não vamos achar base bíblica para isso, não. É indissolúvel. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Guarda isso aqui, ó. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. O divórcio é fruto do coração endurecido do homem. É por causa da dureza do coração do homem. Jesus deixa isso bem claro. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu o divórcio e o desquite. O homem e a mulher deixam pai e mãe para unirem matrimonialmente, mas não podem deixar um ao outro, até que a morte os separe. Aí se a gente for mais a fundo aqui, nós vamos ver
É capaz de ver um ou outro orando para que um morra logo para poder separar, para poder casar com o outro. Eu estou viúvo, agora eu posso casar. Deus, ele fez casamento, ele instituiu, é instituição divina, não é instituição humana, não. Não é o homem que escolhe, não é o homem que define, não é o homem quem determina com quem deve se casar. Você pode até juntar, o direito é seu, de juntar homem com homem, de juntar mulher com mulher, mas casamento é entre homem e mulher, né? A verdade prática conceitua algumas palavras importantes que aparecem em nossa verdade padrão, como eu acabei de dizer. Tem um sentido de modelo a ser seguido, exemplo a ser copiado, regras de execução. O padrão bíblico aqui a ser seguido é o casamento entre homem e mulher. O casamento aqui, o padrão bíblico a ser seguido aqui, o modelo a ser seguido aqui, é entre homens e mulheres. Entre homem e mulher do sexo oposto, não é do mesmo sexo, não. Deus não fala aqui que vai unir-se a homem com homem, não. Vai unir a mulher com mulher, não. Há um padrão, há uma regra a ser seguida, né? E existe regras. A Bíblia, ela é feita, existe regras dentro do padrão bíblico para nós seguirmos. Segundo o que nós vemos, é heterossexual, né? Refere-se à pessoa que sente uma atração afetiva e sexual pelo gênero oposto. E monogâmico aponta para a exclusividade conjugal entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e duas mulheres, e nem duas mulheres e um homem. Ah, mas eu tenho condições, eu posso ter o tanto de mulher que você tiver. Você pode ter o tanto de mulher que você quiser. Você pode ter o tanto de homem que a mulher querer ter. Mas, biblicamente, é monogâmico. É um homem e uma mulher. Não é um homem e duas mulheres, não. Aí já entra naquilo que nós tratamos da imoralidade sexual. A lição de número 3. A prostituição, o adultério. Né? O casamento ele é monogâmico, indissolúvel, aquilo que não pode ser destruído. E, para acrescentar, monossomático. Significa um corpo, unidade, união de cônjuges em uma só carne. A expressão uma só carne condena a poligamia, o divórcio, bem como a devassidão sexual. Então ele é monossomático. Abole, né? O divórcio, abole a questão da poligamia de uma ou duas, ou de 3 ou 4 mulheres. A partir de 2 eu posso ter o tanto. Não, ele é monossomático, significa uma unidade, significa uma união, entre um homem e uma mulher. Não é entre um homem e 2 mulheres, não. Não é entre 2 mulheres e um homem, não. Vice-versa. Deus instituiu assim, e assim precisa ser. Vamos à leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 19, versículo 1 ao versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiam-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Está na sua Bíblia aí, Mateus 19, versículo 4. Ele fez macho e fêmea. Ele não fez 2 machos nem ele fez 2 fêmeas. Ele fez macho e fêmea. Né? Versículo 5. E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhes estes, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Você vai ver que os fariseus eles querem
pegar Jesus. Os fariseus, nós vamos ver dentro da Bíblia a todo momento querendo achar alguma falha em Jesus, querendo ver se conseguiam achar alguma coisa que incriminasse Jesus. Mas Jesus, olha o que Jesus disse: e disse-lhe Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então Jesus abole esse negócio, queridos, de divórcio. Ele é claro e ele é incisivo. Eu não vim abirrogar, mas eu vim cumprir. Jesus em nenhum momento ele descumpre a lei, mas ele cumpre ela, ele cumpre aquilo instituído pelo Pai. Os fariseus queriam pegar Jesus de qualquer maneira, Nós vamos ver que o casamento é instituição divina, casamento conforme a Bíblia, vamos ver aqui. O casamento é demonstração da graça imensurável de Deus, criado com o propósito de nos fazer experimentar um relacionamento de igualdade, amor, comunhão e complementaridade. O casamento ele é uma instituição divina. Não é uma instituição que o homem criou, não. O casamento é uma prática fundamentada nas Escrituras e não existiria a parte delas. Foi o próprio Deus que celebrou o primeiro casamento quando no princípio criou o homem e mulher e estabeleceu as regras para que ambos unissem. Aí estão criando hoje paradigmas, paradoxos, Porque lá no tempo de Moisés, a dureza do coração do homem vem acrescentando isso, e nós vemos isso na palavra do Senhor. É porque minha mulher hoje está feia, é porque minha mulher hoje deixou de cozinhar o arroz, deixou de cozinhar o feijão, eu não quero mais não, manda embora. Qualquer motivo hoje, qualquer coisinha hoje, já é motivo para poder abandonar. Já é motivo para repudiar, já é motivo para largar, já é motivo para desquite. Mas não estava amando até ontem. Não era o meu amor, meu tudo, meu eu. Em 3 meses no máximo hoje está acabando um casamento. Se você for pesquisar o número de divórcios dentro da igreja hoje, eu arrisco a dizer que está ultrapassando o número de divórcio do ímpio lá fora. Porque virou uma normalidade. Colocaram-se na mente aí agora um negócio de contrato aí, que não precisa nem se desquitar não, se separar não, se legalizado não. Faz um contrato lá, 6 meses, 1 ano, não deu certo, rescinde o contrato, arruma outro. Está na hora de nós voltarmos às nossas origens. E qual é a nossa origem? Ser reconhecido como protestante, Ser incisivo naquilo que a Bíblia nos ensina e não concordar com aquilo que o mundo, que a mídia quer implantar, quer colocar dentro da igreja. É o que a palavra está falando, normalização, normalizou tudo é normal, tudo é aceito, só não é aceito diante dos olhos de Deus. Só não é aceito perante Deus, dentro da humanidade, dentro da sociedade, aqui na terra, qual nós estamos vendo. Todo mundo pode aceitar, agora ele não. Deus não aceita isso não. Não há maior inspiração para os casais do que Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo podemos compreender o real sentido do casamento. Olha para Cristo. Olha para Jesus. Talvez você até está assistindo nessa hora agora e está na tua mente aí, pensando em divorciar, de largar, de abandonar. Olha para Cristo, a aliança que Deus fez comigo e com você. Se Ele fosse nos abandonar por causa da nossa infidelidade,
se Ele fosse nos abandonar, quebrar a aliança por causa dos meus pecados, é nós amarmos o nosso cônjuge como Cristo amou a igreja, né? Implicações para esses tais atos: o princípio da heterossexualidade e unidade, conforme expressado nas palavras de Deus, de que o homem e a mulher se tornariam uma só carne, né? No matrimônio, Gênesis 2:24. O princípio da interdependência: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Torna-se independente. Aqui agora não entra mais pai, não entra mais mãe. Acabou aquele negócio de conselho, de intrometer. É os dois. É os dois agora, né? O princípio da endogamia é orientado pela Bíblia. Não vos ponhais um jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? O princípio endogâmico é de casar-se dentro do próprio círculo religioso. Querido, o cristão, mas eu vou casar com a fulana ou com fulano que não é convertido e eu vou ganhar ela para Jesus. Ela te ganha para o mundo. É ele ou ela que vai te ganhar para o mundo, não você que vai ganhar ela. Tá mais fácil você ir para o mundo. Até nisso aqui a palavra de Deus nos ensina. Até mesmo dentro da religião, e eu digo isso aqui, de um assembleiano com um batista, de um adventista com um presbiteriano, vai gerar choque, vai criar divergência. São conceitos diferentes. É a palavra que está dizendo, ó. Não tem como luz e trevas, né? Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe comunhão entre a igreja, o casamento da igreja com o casamento do mundo. O mundo casa para descasar e descasa para casar. A igreja não pode ser assim, não. A igreja tem que casou, tá casado. Casou, casou. Não se mistura. Não tem como dar certo. O princípio da monogamia, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. 1 Coríntios 7, versículo 2. O camarada quer ter 3, 4 esposas. Acha que é o bambambam? Eu sou fortão mesmo, eu posso, eu faço. Mas Deus aceita? Deus concorda? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, não é eu quem digo. A Bíblia não é feita de eu acho, de eu penso, de eu posso. Não. A Bíblia diz. E se a Bíblia diz que não pode, não pode, acabou. Não tem meio termo. Nós não vamos ver Jesus dando jeitinho para nada. Jesus, ele radicaliza. Jesus, ele vem, é inciso. No princípio da privacidade, é intencionado por Deus para que os parceiros conjugais tenham privacidade. O par casado deve funcionar sem interferência, até mesmo de parentes bem intencionados. Casamento para dar certo é privacidade entre os dois. Até conselho, né? Interferência de parentes. Mas a intenção é boa. De boas intenções o inferno está cheio. Pessoas com boas intenções o inferno está cheio.
É um ditado popular que tem aí, né? Mas minha mãe, mas meu pai me deu um conselho pro bem, para meu casamento. Eu tenho que tratar meu marido assim, eu tenho que tratar minha esposa assim, eu tenho que ser assim. Não tem que ser assim nada. É os dois. Segundo essa regra, os cônjuges não devem compartilhar descuidadosamente detalhes do relacionamento conjugal com quem se acha fora desse círculo sagrado. Tem pessoas que confiam, homens que confiam mais em outro homem, ou em outra pessoa, ou até da sua família, do que na sua própria esposa. Esposa que confia mais em outra pessoa, em outra mulher, ou sei lá, do que no seu esposo. A privacidade tem que haver entre os dois. Vamos lá? A sutileza da normalização do divórcio. Definindo o divórcio. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. O divórcio é a apostasia do amor, é a rejeição de quem foi intensamente desejado. O divórcio nunca é festejado, pois é momento de luto e de tristeza. Eu não vejo como que a pessoa pode estar feliz uma vez que acaba um relacionamento, que termina um desquite, um divórcio, soltando uma caixa de fogos. Lá fora pode até acontecer, mas no meio do corpo de Cristo não. É tratado como um momento de luto, de dor, de tristeza, né? O divórcio é um rompimento permanente de uma família. O divórcio afeta negativamente a vida dos filhos. O divórcio é uma ferida que nunca sara completamente. O divórcio, na maioria das vezes, leva a conflitos financeiros intermináveis. O primeiro casamento é difícil, né, irmãos? Tem gente que fala assim, mas o meu casamento tá difícil. Meu casamento tá uma luta. Então vai pro segundo para você ver o que é que vai ser. Se o teu primeiro não foi bom, como é que o segundo vai ser? Ah, mas o meu segundo não foi não, vou tentar de novo para ver se o terceiro vai ser. Só vai ficando mais difícil. Só vai ficando mais complicado. Porque se você não foi capaz de cuidar do primeiro, como é que você vai ser capaz de cuidar do segundo, do terceiro e daqueles que vêm para frente? Diga aí para mim. Se eu não consigo cuidar do primeiro, eu vou cuidar do segundo como? Casamentos que acabam por causa de adultério, de prostituição, o segundo vai ser bem como? Me diz aí. O terceiro vai ser bem como? Porque se um ou outro que traiu seu cônjuge e já lá na frente arruma outra, quem garante que ele não vai fazer da mesma forma que ele fez cá no primeiro? Quem garante que ela não vai fazer da mesma forma que ela fez no primeiro, ou que ele fez no primeiro? Casamento é indissolúvel. As armas que Satanás utiliza para destruir o casamento. Você sabe qual é a primeira arma? Pornografia. Essa é a primeira arma. Por diversas razões, a pornografia é altamente nociva ao casamento. Ela promove falta de confiança, degradação da mulher, egoísmo, insatisfação conjugal, deteriorização da vida sexual, bem como a porta de entrada para o adultério. Como é que um ser humano, ou o homem ou a mulher que tem o seu parceiro, o seu cônjuge, ele vai estar no ato da prostituição, da pornografia, cometendo tais atos? Como é que ele vai conseguir se dedicar ao seu parceiro, à sua parceira? É uma quebra de aliança, né? A mídia negativa, novelas, sites, vídeos de humor, músicas, filmes, seriados. Novela nem se fala, né, irmãos?
Porque o cristão que para, aí eu entro num ponto aqui que um cristão que para na frente de uma novela, que ensina como trair, como fazer as piores atrocidades dentro de um casamento. Eu queria entender que benefício isso vai trazer para um lar. A negatividade da mídia. Que benefício isso traz? Que benefício traz pessoas profanas para o meio de um casamento sadio? Ela só vai trazer coisa ruim. Ela só vai trazer o que não presta. Foi o que nós acabamos de ler, não tem como luz e trevas. E a luz precisa dissipar as trevas. Aonde a luz chega, precisa haver uma diferença. Não é aonde as trevas chegam, precisa tomar, não. Aí são casais, ou homens e mulheres que andando, caminhando com pessoas profanas, ouvindo o que não deve ouvir. Uma hora vem uma consequência, né? A negligência das responsabilidades conjugais, a infidelidade conjugal, que hoje banalizou. Hoje banalizou-se a infidelidade conjugal. Hoje é... E nós voltamos, deixa eu repetir uma coisa que eu falei na aula passada aqui. Quando se fala da infidelidade conjugal, na área de adultério, de prostituição, não precisa cometer o ato não, físico não, viu? Só de pensar, Jesus deixa claro. Só de pensar. Não tem como eu deitar com minha esposa, não tem como a esposa deitar com seu esposo com pensamento naquilo que ele não deve. A quem ele não deve. O pensamento tem que ser direcionado um para com o outro. Glória. Como que a igreja, né? A igreja precisa saber tratar dessas coisas. A igreja precisa falar disso. Mas criou-se um tabu quando se fala de casamento, quando se fala de sexualidade. Mas o mundo, a mídia está influenciando de toda forma possível. Satanás tem usado os meios que ele pode para poder atacar a família, né? E como o próprio Jesus disse, a dureza de coração. Muitos casamentos são desfeitos devido à incredulidade e dureza do coração. Pregamos e cremos que Deus transforma o pecado, realiza milagres e maravilhas, mas nós somos excitantes quando o assunto é restauração de um casamento falido. Deus pode mudar a história de um casamento fracassado. Quando se há perdão, quando se há um perdão genuíno. Porque quando Jesus está falando aqui, Jesus está falando de prostituição, adultério, né? Jesus está falando da prostituição. E o que é a prostituição? O que é o adultério? E em cima disso aqui nós temos o perdão. Uma vez que o cônjuge se perdoa, Deus ele entra, restaura o casamento, restaura o lar, restaura a família. Ele restaura, ele faz. Como, ponto 3, aqui nós estamos no ponto 3, como que a igreja deve cuidar das pessoas divorciadas? Porque vai chegar, né? Talvez não aconteça o divórcio dentro da sua igreja, talvez não aconteça o divórcio dentro da igreja a qual eu congrego, mas vai chegar alguém divorciado. Vai chegar alguém que passou por um problema no casamento, que por falta de conhecimento da palavra, divorciou. E uma vez divorciado, ele agora está na igreja. E como é que a igreja vai tratar, né? A pessoa do divorciado e os efeitos negativos do divórcio.
Porque não existe, irmãos, ponto positivo no divórcio, não. De maneira nenhuma. Você não vai ver nenhum ponto positivo no divórcio. Nós vamos ver negativos, né? Efeitos emocionais. O divórcio é acompanhado por uma gama quase infindável de emoções, incluindo ansiedade, culpa, medo, tristeza, depressão, ira, amargura e frustração. Então nós vamos ver uma gama infinita de problemas que vai acompanhar o divórcio. De problemas que o cônjuge, o divorciado vai levar para a sua vida. E só o Espírito Santo de Deus para tratar. E a igreja precisa saber lidar com essas situações, né? Os efeitos comportamentais. O divórcio não afeta apenas os sentimentos, mas influencia aquilo que passa a ser feito pelos divorciados, tais como comer, pagar contas, resolver problemas diários e cuidar dos bens se houver filho. A pessoa divorciada deve acostumar-se com seu papel de pai, de mãe, solteiro e solteira. Dobra-se a responsabilidade, né? Responsabilidade dobrada. Existem os efeitos sociais e, por fim, nós entramos com o cuidado pastoral. O pastor ele deve agir com sabedoria e amor, direcionando os divorciados conforme os princípios da palavra de Deus, tratando as feridas da alma, discipulando e preparando o divorciado para que ele tenha um novo relacionamento saudável. Há um papel fundamental do pastor aqui agora, de cuidar, de instruir dentro da palavra, né? Dentro da palavra, como esse divorciado vai agir daqui para frente, dentro dos princípios bíblicos. Mas eu quero que você coloca na tua mente: o casamento ele foi feito para ser indissolúvel. O casamento foi feito para ser indissolúvel. Aprendemos nesta lição que o divórcio não é a vontade de Deus para o homem. Embora por causa do pecado a aliança conjugal possa ser desfeita, devemos confiar que Deus pode restaurar o casamento que está falido. Quantos casamentos, depois de anos separados, e Deus vai lá e restaura. Deus faz, porque aonde Deus entra, nada permanece do mesmo jeito. Alguma coisa acontece e acontece para melhor. Quando deixa Cristo entrar, quando deixa Ele agir e tomar a direção, não fica da mesma maneira não, viu? Não permanece do mesmo jeito não. Há uma mudança de vida, há uma restauração. Para a glória de Deus. Aleluia. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Nós estamos caminhando nessa revista, os ataques contra a Igreja de Cristo, né? É o tema principal da revista. E hoje nós estamos findando a lição de número 4, a sutileza da normalização do divórcio. Entenda que não existe esse negócio de normalização. Não é normal, não. O problema da igreja hoje, de muitos, é que entende-se que tudo é normal. E de normal não tem nada. A Bíblia diz que Deus, Ele não aceita e não fez o casamento, não instituiu o casamento
para ser quebrado, a aliança para ser desfeita, a aliança que Deus fez, o que Deus uniu, o homem não separa. Porque da mesma maneira que o homem quebra-se a aliança com Deus através do pecado, Deus ele perdoou e continua perdoando aqueles que realmente reconhecem que é falho, reconhecem que é pecador. E a aliança é restaurada. E Deus quer restaurar ainda nesses últimos tempos lares, famílias, casamentos. Eu quero orar por você nesta noite, nesta lição de número 4. Eu não sei quantas pessoas, quem vai estar assistindo, como está a tua situação conjugal, familiar. Mas que Deus em Cristo Jesus possa entrar no teu lar, na tua família, no teu relacionamento e mudar aquilo que precisa ser mudado. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo. Pai, através desta videoaula, através desta lição, Senhor, eu quero como ministro da Tua Palavra, Senhor, te pedir, visita cada família, começando também, meu Deus, pela minha casa, pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, por mim. Pai, visita, meu Deus, a cada cônjuge nesta noite, nesta tarde, neste momento em que ele estiver assistindo esta videoaula. Pai, entra com a Tua mão de poder, que esta palavra venha penetrar, Senhor, no mais profundo e íntimo. Que esta palavra venha penetrar, meu Deus, em todo ser humano, em todo casal nesta noite. Pai, eu te peço, abençoa em nome de Jesus Cristo. Que toda ação maligna do demônio, que toda sutileza de Satanás que tem implantado e tentando implementar a legalidade do divórcio, Pai, nos lares, seja quebrada, seja aniquilada pelo poder da Tua palavra. Deus, em Cristo Jesus, abençoa cada um nesta noite, para a glória do Teu santo nome, Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém.